sugestão. Esse quadro geral serve ao Dr. Bering na formulação da seguinte proposta de definição, ou, pelo menos, de conceituação preliminar para a histeria. A histeria é uma psiconeurose que se manifesta por crises, às quais, desde a antiguidade, convencionou-se atribuir esse termo. Não se deve, contudo, chamar de histeria todas as psiconeuroses. Dois aspectos relevantes podemos identificar nestas anotações do autor. Primeiro, suas 7 proposições traçam um perfil aceitável para a histeria, liberando-a da tendência de caracterizá-la como uma superdoença que aceitaria, no seu bojo, qualquer distúrbio funcional, especialmente os do que são hoje identificados como de natureza psicossomática. Entre as características dominantes da histeria, o Dr. Bering coloca a motivação emocional exagerada. Numa antecipação de cerca de meio século ao Dr. Thomas Szasz, Bering nega enfaticamente a histeria condição de entidade mórbida autônoma, embora Szasz seja bem mais radical, ao propor a tese de que não existe doença mental, como ainda veremos do exame de seu controvertido livro já citado e de outro não menos polêmico. O segundo aspecto a ressaltar das observações conclusivas do Dr. Bering assume o vulto de uma frustração, dado que sua proposta de definição não é uma definição, mas novo circunlóquio, segundo o qual histeria é aquilo que se convencionou chamar de histeria. Com a ressalva de que o autor a considera uma psiconeurose, o que já representa algum progresso na busca de melhor entendimento para o problema posto. Seja como for, não se deve perder de vista sua observação final, acoplada à tentativa de definição, no sentido de que nem todas as psiconeuroses sejam entendidas como casos de histeria. Para resumir o resumo, parece legítimo afirmar que a visão global que o Dr. Bering oferece da histeria criativa e aceitável, a despeito de um ou outro pronunciamento dogmático e de compreensível excesso de autoconfiança. 5. Mecanismos de conversão. Mas o Dr. Freud ainda tem muito a dizer acerca da histeria, mesmo porque foi por aí que ele começou a longa aventura que o levaria à criação da psicanálise e sua consequente projeção internacional. No texto que figura como capítulo 5 dos Selected Papers on Hysteria, na Britânica, ao discutir o problema da divisão da consciência, que examinaremos mais adiante, diz ele, falando também por Breuer, que o elemento característico da histeria não é a divisão da consciência, mas a faculdade de conversão, ou seja, o mecanismo que traduz distúrbios psíquicos em sintomas orgânicos. Este foi, a meu ver, um dos grandes achados de Freud. Entende mesmo, segundo ensina mais adiante, que esse processo de adaptação psicofísica para transferência de grande quantidade de excitação e inervação corporal, constitui importante aspecto da histeria, até então desconhecido. Isto os levou, a ele e a Breuer, a se aproximarem das familiares definições de histeria sugeridas por Oppenheim e Strompel, ao mesmo tempo em que se afastavam da que propôs Janet. Vamos alinhar, a seguir, duas das definições aludidas, e que, embora não figurem no texto em si, foram transcritas em notas de rodapé. Histeria é uma exagerada expressão de emoção. Mas a expressão da emoção representa aquela parcela de excitação psíquica que normalmente é convertida. Oppenheim. O distúrbio da histeria localiza-se no psicofísico, lá estão o físico e o psíquico ligados um ao outro. Strompel. Quanto a Janet, Freud comenta na terceira nota, que, embora tenha tratado o ensaio que as definitions etc., da objeção de que o fracionamento da consciência integra também o processo das psicoses e da psicostenia, ele, Freud, não acha que o problema tenha ficado satisfatoriamente resolvido pelo seu colega francês. No seu entender, foi precisamente essa objeção que o levou a considerar a histeria como processo degenerativo. Mais uma vez ficamos um tanto frustrados perante definições pouco iluminativas sobre a essência mesma do fenômeno da histeria, ressalvado em parte,
A sumária proposta de Oppenheim de que a histeria é uma exagerada expressão de emoção, o que já sabíamos de Benjamin e do próprio Freud, afinal de contas. Seja como for, é bom ter à disposição pelo menos esse conceito mais ou menos consensual de que uma explosão de emoção exagerada constitui dispositivo disparador da crise histérica, ou seja, o fenômeno psicossomático que leva a esse nome. Ficamos com isto, por enquanto, mas ainda lamentando a imprecisão da definição que recorre ao termo exagero, certamente por não ser possível optar por outro mais exato, deixando ao leitor a tarefa de imaginar o que constituiria exagerada liberação de energia emocional. A carga emocional considerada excessiva, e, portanto, exagerada, para A, pode não sê-lo para B ou C. O que reduz as manifestações de histeria à capacidade individual de resistir ou não a determinada taxa de emotividade. Indiscutivelmente, porém, Freud oferece bem achados insights na problemática da histeria, como, por exemplo, este. Muitas, se não todas, as causas da histeria podem ser consideradas traumas psíquicos. Ou este outro. No mesmo papel. The Psychic Mechanism of Hysterical Phenomena. Capítulo 1 do Selected Papers, da Britânica. O histérico sofre principalmente de reminiscências. Ou, ainda, o mecanismo gerador da histeria corresponde, de um lado, a um ato de fraqueza, e, de outro, apresenta-se como processo protetor sob o comando do ego. O importante, contudo, nos trabalhos de Freud sobre a histeria que constituem seus primeiros estudos publicados, núcleo original de toda a sua arquitetura científica, o que mais claramente ilumina seus próprios dispositivos mentais de raciocínio são os relatos de casos clínicos. Na medida do possível, examinaremos alguns deles. 6. O noivo de Matilda. Deixemos, por um momento, as especulações em torno dos porquês e vejamos como se desencadeia o processo histérico, em si, tal como o via Freud. Matilda H. era uma bela jovem de 19 anos de idade quando Freud a viu pela primeira vez. Estava parcialmente paralítica das pernas, e, alguns meses depois, exibia significativas alterações de caráter. Deprimida e cansada de viver, não tinha a menor consideração pela mãe, mostrava-se irritada e inabordável. Freud tentou a hipnose, a qual a jovem demonstrou ser bastante suscetível, e passou-lhe as sugestões indicadas para o caso. Ela o ouviu mergulhada em estado sonambúlico, enquanto derramava lágrimas abundantes, sem que seu estado se modificasse sensivelmente depois disso. Numa das sessões subsequentes de hipnose, ela falou, afinal, declarando que a crise fora suscitada pelo rompimento de seu noivado. A decisão fora particularmente difícil porque, tanto ela como a mãe, hesitaram por algum tempo em tomá-la. É que, por um lado eram consideráveis as vantagens materiais do casamento, ao passo que eram cada vez mais evidentes os aspectos negativos da personalidade do noivo. Ao cabo de longa indecisão, a mãe decidiu negar seu consentimento à união. Seguiu-se, para a moça, um período de inquietação e irritação, durante o qual, um tanto mais objetiva e lúcida, mas ainda deprimida, ela avaliava a situação. Persistiam o desencanto pela vida, a hostilidade em relação à mãe, a queda constante em estados depressivos, e, afinal, a paralisia, identificada como indicativa de crise histérica, de vez que nenhuma disfunção orgânica a justificava. Freud insistiu na técnica hipnótica, mas a moça não voltou a falar em estado sonambúlico, embora continuasse a chorar copiosamente durante o transe. Um dia, escreve Freud, nas proximidades do primeiro aniversário ou compromisso de noivado, todo aquele estado de tensão desapareceu. Isso foi atribuído ao sucesso de minha grande cura hipnótica. Em outro caso de seu fichário, a jovem não conseguia, sob nenhum pretexto, beber água. A sobrevivência foi assegurada com a ingestão de frutas ricas em líquidos, como melão.
Depois de longo período de sujeição a essa inexplicável inibição, a doente foi encaminhada a Freud, que conseguiu identificar o episódio traumático. A aversão à água devia-se ao fato de ter a jovem surpreendido um cão doméstico bebendo de um copo, no aposento da criada. A situação traumática, não necessariamente consciente, ao contrário, quase sempre inconsciente, produzia manifestações físicas reais e objetivas, como dores localizadas, paralisia e numerosos outros sintomas organicamente inexplicáveis, mas obviamente relacionados com experiências desagradáveis no passado recente ou mais remoto. Isso ocorria, segundo observações de Freud, em pessoas que, em lugar de explodir, fazer uma cena, gritar, reclamar, engoliam a afronta, calavam-se diante da agressividade alheia e tanto se ocupavam em esquecer a mágoa, que acabavam atirando aos porões do inconsciente. O que não impedia que o núcleo traumático suscitasse, no corpo físico, os sintomas reflexivos. A metodologia terapêutica consistia em identificar as causas originais e como que explodi-las num processo de liberação de energias represadas. Mesmo em plena fase de entusiasmo pela nova técnica descoberta, Freud admite honestamente que nem todos os casos era capaz de curar e os que dava por curados poderiam ressurgir com os mesmos sintomas ou com outros. A despeito de tais limitações, conseguir o jovem doutor demonstrar que a histeria era um processo de interação mente-corpo, suscetível, portanto, de provocar reais distúrbios orgânicos que, por sua vez, poderiam ser revertidos mediante clara identificação e conscientização do episódio causador do núcleo traumático. Era um importante passo à frente na penetração dos enigmas suscitados no processo de intercâmbio entre o psiquismo e o corpo físico. 7. Ordenação de algumas conclusões preliminares. Depois de examinar, até este ponto, material que o documenta o estado das pesquisas em torno da histeria aí pelo final do século 590, início do século XX, vamos resumir o que nos foi possível apurar. Sem preocupação de definir ou delimitar espaços com rigidez que, de resto, seria impraticável neste contexto, alinharemos, a seguir, as observações de maior relevo. 1. Histeria é palavra decididamente inadequada para rotular os fenômenos que pretende abranger. Nada tem a ver com útero, a não ser eventual e reflexamente, e quando detectada em pacientes masculinos, leva ao disparate semântico de admitir homens com problemas uterinos. Infelizmente, o termo está consagrado pelo uso, o que não quer dizer que não possa ser substituído por outro. 2. A histeria não é, em si mesma, entidade mórbida, ou seja, doença específica, com características igualmente específicas. 3. Muitos distúrbios atirados arbitrariamente à chave geral básica da histeria já foram reclassificados para outras categorias. Outros tantos ainda estão à espera de tal reclassificação, como a Síndrome da Personalidade Múltipla, SPM, bem como aspectos da sensibilidade mediúnica, como ainda veremos. 4. Pessoas que apresentam fenômenos considerados histéricos não são necessariamente neurastênicas, ansiosas ou mentalmente desequilibradas, dado que, fora das chamadas crises, mantêm-se em estado normal e revelam, em numerosos casos, inteligência acima dos padrões habituais. 5. A histeria é a expressão de um transbordamento emocional. Se a carga é exagerada ou não, parece difícil definir com maior nitidez, pela ausência de padrões de medida para componentes psíquicos da personalidade humana. O que é excessivo para alguém pode não ser para outrem. O copo pequeno transborda com menor quantidade de água do que o maior. 6. Os distúrbios ocorridos do mecanismo de interação mente-corpo, a que se atribui o nome histeria, são suscetíveis de tratamento e até de cura radical, mas nem sempre respondem à técnica terapêutica adotada, ou, mesmo respondendo,
podem reincidir ou manifestar-se com diferente sintomatologia, o que evidencia a realidade de que o conflito nuclear não se resolveu. Qualquer que seja a técnica adotada, um bom relacionamento pessoal entre terapeuta e paciente torna-se relevante na busca do êxito. Façamos agora nova pausa, antes de saltar sobre 6 ou 7 décadas para conferir os conceitos formulados sobre a histeria, no início do século, com os propostos pelo Dr. Thomas Szasz, na década de 70. Estamos conscientes de que o Dr. Szasz é tido como a Beth Noire da psiquiatria, pelo arrojo de suas ideias e pela veemência de suas críticas a certos conceitos predominantes na ciência de sua especialidade. Ele é do ramo e, ao que se diz de várias maneiras diferentes nas apreciações acerca de seus livros, não há como deixar de inteirar-se do que tem a dizer. Estaremos, para isso, consultando principalmente seu livro, The Myth of Mental Illness, mas, também, The Manufacture of Madness. 8. Não existe doença mental. Para que não aconteça ao leitor descobrir tardiamente que está lendo o livro errado, o Dr. Szasz começa a expor sua tese logo no título, ao considerar a doença mental um mito. Não existe tal coisa, ensina ele. E se você vai ao médico em busca de cura, está fazendo coisa parecida com o chamar um técnico de TV porque não está gostando dos programas que o aparelho põe na sua casa. As intervenções psiquiátricas, escreve ele, são direcionadas para problemas morais, não médicos. Mais indignado ainda se revela o doutor ante a realidade de que a doença orgânica é sempre tratada com o consentimento do paciente, ao passo que o tratamento das chamadas doenças mentais é imposto, tese esta que ele ampliou consideravelmente em seu não menos polêmico e veemente The Manufacture of Madness, no qual equipara a psiquiatria, sem rodeios ou meias palavras, à Inquisição medieval, ao assumir práticas de tortura, não de tratamento. O conceito de doença mental, acrescenta, foi útil para o século XIX, hoje é cientificamente sem valor e socialmente prejudicial. Por isso, seu livro não é uma obra sobre psiquiatria, mas sobre a natureza humana e, mais particularmente, sobre a conduta humana, como escreve no prefácio à edição americana. Não há ressalvas, nos seus escritos, a psicanálise, que ele considera ter sido formulada a partir de um modelo causal determinístico da física clássica. Em contraste com isso, observa ele que as leis da psicologia não podem ser formuladas independentemente das leis da sociologia. Suas ideias giram, portanto, em torno do conceito básico de que psiquiatria, como ciência teórica, consiste no estudo da conduta pessoal, dado que não se pode criar a expectativa de resolver problemas morais por métodos médicos. Deixemos, porém, os temas mais amplos da psiquiatria, da psicanálise e da psicologia, para retomar o aspecto específico da histeria. E precisamente o trabalho de Charcot com a histeria, há cerca de um século, que o Dr. Szasz considera ponto de partida da psiquiatria moderna. O autor decidiu tomar a histeria como paradigma histórico, fim de tentar responder a questões básicas como a de que o conceito de doença corporal teria influenciado de doença dita mental, dado que a histeria põe em foco a necessidade de distinguir as doenças do corpo das imitações de tais doenças. Ao apresentar razões de ordem psicossocial que justificam a escolha da histeria para o papel-tema, o Dr. Szasz formula o criativo conceito de caracterizá-la como forma de comunicação não verbal, mediante utilização de um conjunto especial de sinais. As duas outras características da histeria seriam: 2. Sistema de comportamento destinado a suscitar ideia de desamparo, criar uma situação de doença e exercer algum tipo de coerção. E 3. Jogo caracterizado, entre outras coisas, por objetivos de dominação e controle pessoal e estratégias de logro. Em outras palavras, a histeria se põe como artifício para ganhar atenção e poder sobre os que cercam o paciente e, por isso,
É uma forma de comunicação não verbal. O histérico não diz que está doente. Utiliza-se de sinalização especial de sintomas para transmitir sua mensagem em torno de si. Essa linguagem cifrada funciona como idioma estrangeiro que só se torna inteligível àquele que conheça o significado dos símbolos. Por isso, o Dr. Szasz recorre às estruturas da semiótica e não às da psiquiatria ou da psicanálise, no estudo da histeria. O próximo módulo do livro de Szasz constitui contundente análise crítica do trabalho de Charcot, tido apenas como neurologista, ainda que brilhante senhor de uma técnica que considerava seus pacientes de um ponto de vista desumanizado. Ao tempo de Charcot, lembra o Dr. Szasz, o mais importante recurso, além do exame clínico, era o estudo post-mortem do cérebro. À medida que os ampliavam seu conhecimento de neuropatologia e seu prestígio, ele mudou seu enfoque dos distúrbios neurológicos, para os que simulavam tais condições. Precisamente por causa do prestígio e do talento de Charcot, não apenas como médico, mas como excelente apresentador às demonstrações semipúblicas na Salpêtrière, é que, no entender do Dr. Szasz, o estudo da histeria foi afetado por um clima dogmático, como ninguém mais ousasse propor alternativas, a fim de não contestar a autoridade discutível de Charcot, que, aliás, zelava severamente por essa imagem, como o Dr. Munt e outros tiveram oportunidade de conferir. Ocorreu, então, que os histéricos, que constituíam verdadeira equipe de cobaias humanas a serviço das aulas, em vez de serem considerados meros demonstradores previamente treinados para aquela finalidade, passaram a ser tidos como doentes mentais, e isso, na visão de Szasz, constituiu o ponto de partida completamente errado para a psiquiatria nascente. Já a atitude de Piney, Szasz julga adequada, ao libertar os pacientes das correntes, das masmorras, do abandono, para considerá-los seres humanos com pleno direito a tratamento digno. Por isso, o trabalho do Dr. Piney é promovido, na palavra de Szasz, a condição de conquista moral e não psiquiátrica, pois os problemas dos chamados doentes mentais são suscitados por dificuldades no ofício mesmo de viver. Também teria contribuído para retardar o melhor entendimento das questões em jogo a escassa ou nenhuma nitidez na delimitação do território ocupado por males orgânicos, em confronto com os que apenas se apareciam ou imitavam distúrbios físicos. Isso foi estimulado pela visão mecanicista, materialista da ciência da época, fase que, lamentavelmente, persiste como dominante no pensamento dos pesquisadores contemporâneos, que se recusam a admitir um componente ou fator não físico no ser humano. Nisso se fundamenta a veemente crítica do Dr. Szasz a Charcot. Histeria e hipnose são problemas de relações humanas e de psicologia, porque deveria alguém considerar autorizadas as opiniões de Charcot. Ele não dispunha de qualificações especiais ou competência em tais áreas. Por isso, tivesse ele admitido abertamente estar falando sobre matéria não médica, teria suscitado séria oposição. Szasz acredita que Charcot, como bom neurologista, não podia ignorar que a histeria não era doença do sistema nervoso e, se demonstrava crer nisso, estaria enganando a si mesmo, ou apenas adotando esse ponto de vista por mera conveniência, pois essa era a tendência da medicina de sua época. Mais grave que isso, contudo, ainda segundo Szasz, é que as demonstrações de histeria produzidas por Charcot eram fraudadas, como ficou perfeitamente caracterizado posteriormente. Como se sabe, Charcot não hipnotizava pessoalmente seus histéricos, sempre preparados pelos seus assistentes para produzirem o tipo exato de demonstração que o mestre desejava. Gleim, citado por Szasz, declara que muitas mulheres eram excelentes comediantes e imitavam com perfeição as grandes crises histéricas de antes, a troco de remuneração em dinheiro, procedimento que ninguém ousaria denunciar a Charcot. É compreensível a indignação de Szasz,
no seu questionamento às atitudes de Charcot, dado que disso resultou um desvio no rumo da nascente psiquiatria, basicamente porque a orientação de Charcot não era orgânica nem psicológica. Daí porque este problema do chamado diagnóstico diferencial entre doença orgânica e psicológica, escreve Szasz, em nota de rodapé à página 46, constitui um dos maiores bloqueios na formulação de uma teoria sistemática de conduta pessoal livre dos mitológicos componentes cerebrais. Não há como discordar das observações básicas do Dr. Szasz, ainda que se questione um ou outro aspecto delas. Psiquiatria e neurologia, no seu entender, não são ciências irmãs. A neurologia ocupa-se de certos componentes do corpo humano, ao passo que a psiquiatria caida expressamente dos sinais através dos quais o ser humano em conflito com situações do viver diário, transmite através do corpo físico, por mensagens codificadas. No entender do Dr. Szasz, portanto, embora as observações de Breuer e Freud, em seus primeiros papéis acerca da histeria, fossem redigidas com terminologia médica, cuidavam os autores de pacientes que traduziam suas infelicidades ou distúrbios emocionais em sintomas orgânicos, o que levou a medicina da época a considerá-los vitimados por doenças neurológicas. Neurológicas ficaram sendo até hoje e, provavelmente, o serão por muito tempo, até que os conflitos do ser humano consigo mesmo ou com o ambiente em que vive sejam considerados segundo um modelo mais inteligente e livre de tão pesadas conotações materialistas. Em verdade, alguns pioneiros começam a desconfiar dos obsoletos modelos organicistas que recorrem à quimioterapia para disfunções emocionais. O Dr. Larry Dossey é um desses, ao questionar explicitamente o conceito de que a doença seria um desarranjo celular e a cura uma reordenação das células. E se pergunta como é que meros impulsos mentais, como bem-estar, êxito profissional, ou, reversamente, tensões, conflitos pessoais, chegam até a célula. Poder-se-ia dizer, algo apressadamente, que é fácil responder a essa indagação, dizendo que a mensagem vai através do sistema nervoso ou dos diferentes sucos das diversas glândulas, mas nervos e hormônios são meros veículos do comando que partiu de algum dispositivo inteligente, acima e além do complexo celular. O papel em que a telex ou o fax imprimem a mensagem não passa de veículo, de mensageiro que nada tem com a origem e conteúdo ou a destinação do recado. Não é difícil, pois, concordar com o Dr. Szasz, quando se pensa que a ciência moderna, com todas as suas sofisticações e complexidades, continua mais interessada na composição físico-química do papel do telegrama do que no conteúdo da mensagem que ele foi incumbido de transmitir. Essa busca da causação física dos chamados fenômenos psicopatológicos, escreve Szasz, com a franqueza rude que o caracteriza, é motivada mais por necessidade de prestígio da parte dos pesquisadores do que interesse pela clareza científica. Teríamos, ainda, substancial volume de material para comentar a partir dos livros do Dr. Szasz, mas é preciso concluir a fim de podermos prosseguir nosso próprio texto. Proponho que se chegue a essa conclusão com uma inteligente observação de Feyerabend, colhida por Szasz, e que, em essência, concorda também com o pensamento de Freud. Teremos, com isso, atingido o que mais se aproxima de um consenso de pesquisadores distanciados no tempo, mas próximos na maneira de considerar o complexo problema da histeria. A conversão histérica, escreve Feyerabend, após Szasz, é, naturalmente, uma técnica defensiva, destinada a inibir a eclosão de conflitos emocionais suscitados em relação ao objeto. Sua característica essencial e distinta está na substituição de um problema pessoal por uma condição corporal. Tal substituição permite que o problema pessoal, como tal, seja ignorado. O destaque é do original inglês. O conceito de que a conversão histérica é um processo de tradução, lembra Szasz,
foi primeiramente proposto por Freud, mas Kolbe, Sullivan e Feuerbach chamaram a atenção para o mecanismo da comunicação em todos os tipos de trabalho psiquiátrico e psicoterapêutico, e não apenas no caso particular da histeria. Em suma, são emocionais e não mentais os distúrbios tidos, no contexto da histeria, por nervosos, cerebrais ou corporais. Constituem, portanto, problemas de comportamento, de adaptação às situações da vida, devendo ser considerados como mensagens cifradas de conflitos pessoais e não disfunções celulares ou bioquímicas. Razão pela qual observa o Dr. Szasz, ao concluir este módulo do seu livro, que o psiquiatra psicologicamente orientado e seu colega organicista não falam a mesma linguagem e não têm os mesmos interesses. 9. Histeria e SPM. O Dr. Thomas Szasz demonstra, com sua inovadora abordagem, o propósito de reformular o obsoleto modelo rigidamente mecanicista que ainda confunde o corpo físico com o ser humano, quando é apenas instrumento através do qual opera a contraparte inteligente da individualidade. O componente espiritual do ser tem sido obstinadamente ignorado porque escapa à apreensão instrumental, até aqui construída como extensão dos sentidos, e, portanto inadequada para a observação de fenômenos extrasensoriais por natureza. No trabalho de alguns pioneiros está a esperança de que, em futuro mais próximo, sejam removidos os bloqueios que vêm impedindo a formulação de uma abordagem mais criativa à problemática da personalidade múltipla, cuja conceituação pouco ou nada mudou no decorrer do último século. O cenário em que se move a SPM ainda é de autoria do professor Charcot, ao qual o Dr. Szasz dirige avaliação crítica digna de atenção. Da confusa caixa preta da histeria, muitos outros fenômenos foram retirados para reclassificação a Allures, mas o caso específico da SPM continua lá. Não se pretende, com isso, negar a realidade da histeria, a despeito da impropriedade terminológica. Devidamente estudada e compreendida, ela terá, certamente, contribuição fecunda a oferecer na decifração de alguns enigmas do psiquismo humano, deixando de ser a esfinge comportamental que tem levado tantos estudiosos a um estado de desalento na tarefa de entendê-la melhor. A mensagem psicológica da SPM se apresenta como a de um condomínio de personalidades autônomos em conflito, na disputa de um mesmo corpo físico. O conceito da fragmentação da personalidade original do paciente em personalidades secundárias continua absoluto, dogmático e, obviamente, decisivo na formulação da terapia que insiste em refundir os fragmentos de gente de volta ao todo. Freud é tido, por alguns autores, como o criador ou iniciador dessa ideia da cisão, mas a verdade é que a encontramos, com algumas variações de pouca monta, em outros autores contemporâneos dele e até entre os que o antecederam. De fato, lemos em Andor Fodor, sem identificação bibliográfica de fonte, a seguinte observação atribuída a Theodor e Flournoy. Assim como o cristal se parte sob o impacto de um martelo, quando atingido de acordo com linhas definidas de clivagem, da mesma forma, a personalidade humana, sob o impacto de sucessivas emoções, quebra-se, às vezes, ao longo das linhas de menor resistência, ou segundo as grandes linhas estruturais de seu temperamento. A separação produz-se entre os eus que se opõem, cujo equilíbrio harmonioso constituiria a condição normal, seriedade e alegria, tendências otimistas e as pessimistas, bondade e egoísmo, instinto de recato e lascívia, gosto pela solidão e amor à natureza em oposição às atrações da civilização, etc. As diferenças, nas quais os espíritas identificam veemente demonstração de absoluta distinção entre os espíritos e os seus chamados instrumentos, suscitam, ao contrário, na mente do psiquista, a irresistível suspeita de que tais pretensos espíritos não passem de produtos do subconsciente do próprio médium. Flournoy, adversário obstinado dos postulados da doutrina espírita,
formulada na segunda metade do século XIX pelo professor Rivail, Allan Kardec, não tem dúvida de que as diferentes manifestações são aspectos de uma só individualidade e não personalidades autônomas, dotadas de vontade própria, memória e inteligência, como seres humanos vivos situados em outra dimensão da realidade. Aplicava, portanto, ao fenômeno da SPM o mesmo critério que entendia válido para o das manifestações mediúnicas. De fato, a realidade é a mesma, mas o ilustrado professor Flournoy trocou-lhe os sinais. Tanto na manifestação mediúnica, como na SPM, as personalidades manifestantes são autônomas e não aspectos, cisões ou fragmentos secundários da personalidade nuclear do médium ou do paciente, de vez que a SPM é, na essência, fenômeno mediúnico, como pretendemos demonstrar neste livro. Aliás, não era de esperar-se outra atitude do Dr. Flournoy, que dedicou todo o seu talento, e sua respeitável cultura geral e científica, ao combate algo quixotesco da realidade espiritual. Confrontado, certa vez, nas suas pesquisas, com a irrecusável evidência de identificação post-mortem de duas pessoas, através das faculdades mediúnicas da Sra. Elaine Smith, ele se vê sem explicações alternativas, que não há desistência e sobrevivência do ser à morte corporal. Recusa-se, não obstante, e irritado, a admitir essa ideia, mesmo como hipótese, sujeita a verificação posterior. As entidades manifestantes não apenas transmitiram-lhe informações posteriormente confirmadas, como deixaram assinaturas autógrafas positivamente confrontadas contra documentos ainda existentes nos arquivos públicos da obscura vila de Chesenas, na Suíça, na qual uma delas fora o prefeito e outra, o pároco. A despeito dessas gritantes evidências, Flournoy continuou teimosamente a afirmar que os visitantes invisíveis eram produtos da cindida personalidade da Sra. Smith, como outras entidades igualmente autênticas e confirmadas pelos registros históricos. Não estava, portanto, preparado para identificar entre faculdades mediúnicas e a SPM as sutis diferenças e semelhanças que as caracterizam. Prodígio maior do que a manifestação de espíritos que contam suas histórias e deixam facsímiles perfeitos de suas assinaturas em vida, seria a fantástica capacidade da Sra. Smith de construir personalidades desse tipo, psicologicamente delineadas com nitidez, a partir de fragmentos de sua própria individualidade, como cacos pensantes de um cristal rachado por emoções em contradição. No entanto, testes desenvolvidos pela moderna tecnologia estão aí documentados a mostrarem que cada personalidade dessas, teoricamente considerada fração do indivíduo afetado, tem índices próprios não apenas de inteligência, conhecimentos e características outras, como diferentes reações a drogas, específicos ritmos cardíacos, pressão arterial e traçados de EEG. Não obstante, a funesta doutrina da clivagem da personalidade ganhou raízes profundas no solo fértil da visão materialista, dita positivista, dos pesquisadores e pensadores do século XIX, e incorporaram sem resistência as estruturas culturais do nosso tempo, de onde continuam, sem reformulações importantes, a influenciar, ainda hoje, os modelos criados para lidar com o fenômeno da vida e seus enigmas. Por isso, mesmo uma excelente enciclopédia da ciência psíquica, como a do competente Dr. Nandor Fodor, adota e continua a difundir, no caso da SPM, os mesmos inadequados conceitos elaborados por uma geração de estudiosos que se recusou a levar em conta, nas suas especulações, a realidade espiritual do ser humano. Para o Dr. Fodor, o verbete personality, de seu livro Uma nova personalidade emerge a partir da perda de memória do original. Se esta consegue retomar os comandos, a nova personalidade desaparece, embora possa ser ressuscitada por outro ataque de amnésia ou sob hipnose. Ora,
O problema não se restringe ao âmbito da memória, ele se projeta como caso concreto de possessão, ou, pelo menos, de invasão de uma individualidade por outra. A possessão não tem de ser necessariamente tumultuada, violenta ou dramática, pode ser também tranquila, ordenada, e até benéfica, segundo as características da personalidade manifestada. Que tais fenômenos sejam suscitados por meros fragmentos de uma única personalidade, é condição que exorbita toda a racionalidade, quando todos os componentes do quadro sob observação indicam claramente entidades autônomas, ou seja, indivíduos diferentes daquele através do qual a manifestação se produz. A rejeição dessa realidade leva a formulações teóricas que não se conciliam com evidência demonstrada pelos fatos e induzem, em muitos casos, a tomar-se o efeito pela causa. Não é a perda de memória, por exemplo, que enseja a criação de uma personalidade secundária, como sugere o Dr. Fodor. A perda da memória, ou melhor de consciência, decorre da invasão de uma personalidade estranha, autônoma. Quando esta se retira, a pessoa reassume, no corpo físico, a sua consciência normal de vigília. Como que para abrir, voluntariamente, espaço para o invasor, ou expulsa temporariamente por esta, a consciência afasta-se do corpo físico, enquanto a outra entidade o ocupa e manipula os controles psíquicos que encontra à sua disposição na pessoa subjugada. Se o comportamento do indivíduo após a chamada perda de memória é turbulento, agressivo, desarmonizado, entende o Dr. Fodor que se trata de caso degenerativo. Embora não tenha ele proposto o termo específico para caracterizá-los, há os que, em segundo estado apresentam-se em condição intelectualmente ou eticamente superior habitual. O comovente primarismo de tais suposições da parte de quem não está familiarizado com a realidade espiritual contribui para que o entendimento do que realmente se passa com a pessoa afetada fique cada vez mais confuso e insatisfatório. A verdade é que o comportamento é aquilo que dele faz a entidade que, no momento, tem a posse do corpo físico e manipula os controles que comandam a manifestação. O que há, portanto, não é perda de memória, nem, a rigor, de consciência, mas perda do controle sobre o corpo físico, que passa à entidade invasora, que impõe suas características de comportamento. Disse, porém, que a rigor, não há perda de consciência. O que, realmente, isso significa? Significa que, ao ser desalojado, voluntária ou involuntariamente, a fim de ceder sua aparelhagem à entidade invasora, o paciente deixa de manifestar-se conscientemente, através do seu corpo físico. Mas isso não quer dizer que se mantenha inconsciente como ser pensante, apenas não pode expressar-se porque seu corpo está ocupado e sob controle de outra entidade. Nesse caso, por que razão de nada se lembra quando reassume a posse do corpo físico? É porque cada entidade tem a sua memória específica, ou melhor, seus registros mnemônicos. Nesse sentido, o próprio Dr. Fodor considera de importância fundamental para os pesquisadores da mente admitirem como uma das características básicas da personalidade, sua capacidade de ter estados mentais, ou seja, possuir consciência contínua. Slope e William James descreviam este fenômeno com a expressão inglesa stream of consciousness, que sugere, de fato, a ideia de ininterrupto fluxo de pensamentos conscientes. Aliás, acha Fodor que a questão da sobrevivência somente poderá ser decidida depois de se conseguir provar a continuidade da consciência, dado que essa é a condição que constitui prova da presença da personalidade. O Dr. J. B. Heine pensava da mesma maneira, mas chocava-se com um bloqueio que lhe parecia intransponível, como pensar sem o cérebro, que se destrói com a morte do corpo. A resposta também está no âmbito da realidade espiritual, que preconiza a existência de um segundo corpo, formado por um campo bioenergético não sujeito à desagregação celular imposta pela morte corporal. Estranho como possa parecer,
No entanto, quando uma personalidade diferente se manifesta em pessoa vitimada pela SPM, e a invasora aprova sua presença expressando a continuidade de sua consciência, como quer o Dr. Fodor, então a demonstração é considerada inválida e o fenômeno passa a ser tido como perda inexplicável de memória da personalidade invadida. Por outro lado, é preciso lembrar que a aparente perda de memória também ocorre no fenômeno da hipnose, ou no sono fisiológico comum. Uma vez despertado, o paciente não se lembra do que se passou enquanto esteve mergulhado no transe ou no sono. Não se lembra, bem entendido, sob condições normais, mas se hipnotizado ou previamente condicionado por sugestão pós-hipnótica, será capaz de reconstituir, em suas minúcias, o ocorrido. Da mesma forma, a pessoa envolvida em casos de personalidade múltipla tem condições de preencher os claros aparentes de sua memória, uma vez submetida à hipnose, como também o Dr. Fodor admite. Teremos oportunidade de reexaminar esse aspecto com maior profundidade, neste livro, quando cuidarmos do problema específico da memória no contexto da SPM. 10. SPM e regressão de memória. Falávamos, ainda há pouco, da confusão que se estabeleceu em torno da conceituação da SPM. De fato, consideradas como um dos aspectos da histeria e apoiadas na precária e fantasiosa teoria da cisão da individualidade, as alterações de personalidade desse tipo são ainda confundidas com o fenômeno da regressão da memória, como se lê no bem informado Dr. Fodor, que considera as experiências do coronel Albert de Rochas como parte do mesmo contexto. Em verdade, as personalidades manifestadas nas experiências de agressão, de que de Rochas foi competente e pioneiro, podem até entrar na composição do quadro geral da SPM. É que, na regressão, estamos perante fenômeno anímico, ou seja, manifestação da própria individualidade, que, uma vez desdobrada do corpo físico, tem condições de consultar algumas das numerosas vivências pessoais, dado que cada existência representa como que uma camada, um capítulo da saga evolutiva da individualidade através dos tempos. Em outras palavras, a individualidade é a soma das inúmeras personalidades. Isto fica mais claro quando nos lembramos de que o termo personalidade, do latim persona, tem o sentido primitivo de máscara, ou mais especificamente, disfarce, que os atores usavam para representar seus papéis no teatro. É precisamente o que se passa aqui. A individualidade põe a máscara da personalidade para viver cada experiência na Terra, ou melhor, para viver cada uma de suas vidas. A essa altura, o leitor perguntará, alarmado, se terá de admitir o conceito da reencarnação para melhor entendimento do fenômeno da SPM. Acho que sim. Se a palavra o assusta, incomoda ou repugna, adote outra que melhor lhe convenha à sua formação cultural, contanto que conserve a realidade subjacente de que todos nós, seres humanos, vivemos inúmeras existências na carne, além dos períodos de intermissão, entre uma vida e outra, em diferente dimensão, na qual não temos necessidade de corpo material, como aqui. E mais, esses outros conceitos são necessários, imprescindíveis mesmo, não apenas para inteligente abordagem aos problemas postos pela SPM, mas para entendimento de todos os aspectos relacionados com o ser humano. Se as ciências ligadas ao fator psi continuam caminhando em círculo há mais de século, deve-se, fundamentalmente, a essa obstinada rejeição à realidade espiritual. Todos os esforços até aqui têm sido concentrados não em descobrir, no sentido de tirar a coberta de essa realidade, mas em encontrar as mais incríveis alternativas para tentar explicar as coisas de outra maneira que não tome em consideração os aspectos fundamentais da personalidade humana. Tão severo é o patrulhamento ideológico do materialismo, que qualquer cientista ou pesquisador que, pelo menos admita essa realidade, fica sob suspeita,
quando não é excluído da comunidade a que pertence pela sua formação acadêmica. Enquanto não for ultrapassada essa fase de rigidez escravizante aos postulados ditos científicos de contextura materialista, não há como montar-se um modelo inteligente para abordagem racional ao que Teilhard de Chardin denominou o fenômeno humano. Dizíamos há pouco que Freud tem sido indicado como um dos formuladores, se não o principal deles, da doutrina da cisão da personalidade. Não é isso que encontro nos seus escritos. Vamos conferir, afinal, ao cabo da longa digressão, pela qual me excuso perante o leitor. 11. Quem inventou a cisão? Em verdade, a hipótese da cisão parece ter ocorrido mais de um pesquisador, como já vimos. O Dr. G.R. Rager a atribui a Jeannette. Para ele, escreve Rager, a histeria resultava da clivagem ou dissociação da consciência em duas partes. Sustentava ainda, que a hipnose provocava artificialmente o mesmo processo de dissociação. Eu acrescento. A existência de amnésia pós-hipnótica parece justificar essa hipótese, mas sabe-se hoje que tal amnésia, que fez correr tanta tinta, é muito mais aparente do que real. E certo isso. Como, porém, o tema da hipnose escapa ao nosso interesse imediato, vamos deixá-lo de lado, a fim de enveredar por outra digressão, que poderia estender-se mais do que desejaríamos. Fiquemos apenas com a informação de que Pierre Jeannette é um dos formuladores da hipótese da dissociação. Nota-se que Rager, louvando-se em Jeannette, fala de dissociação da consciência, não da personalidade, o que, no meu entender, faz sensível diferença. O pensamento de Freud, a respeito, segue também essa linha. É o que se observa em sua segunda conferência, na Clark University, em 1909, no qual, a certa altura, refere-se a Jeannette, discípulo, como ele, de Charcot, como o primeiro a tentar estudar mais profundamente o processo psíquico da histeria. E continua. Seguimos seu exemplo, ao colocar a clivagem mental e a dissociação da personalidade como pontos centrais de nossa teoria. Há, contudo, considerável diferença entre a visão de Jeannette e a de Freud, Breuer, de vez que o pesquisador francês, no dizer de Freud, propunha a teoria da histeria a partir das principais teorias da hereditariedade e da degeneração, correntes na França, à época. Segundo esse modelo, a histeria seria uma forma de alteração degenerativa do sistema nervoso, manifestando-se como fraqueza congênita da função da síntese psíquica. O destaque é de Freud. Isso quer dizer, portanto, que, embora interessado em demonstrar sua teoria da cisão da personalidade ou da consciência, Jeannette continuava convicto de que tudo se passava no contexto do corpo físico, ao passo que Freud disputava uma abertura para o psiquismo que seria, a seu ver, o ambiente próprio para exame do problema, ainda que com inevitáveis conexões e reflexos orgânicos. Caracteristicamente, sua expressão no texto é cisão da consciência. Reitero que não vejo como deduzir dos documentos de Freud, pelo menos nessa fase formuladora, a postura de que tais cisões resultassem da eclosão de personalidades perfeitamente caracterizadas e autônomas. Esse aspecto, aliás, merece breve comentário colateral. Prometo ser breve mesmo. Quando se propõe a hipótese da presença de uma personalidade invasora, de um espírito, para ser mais explícito, na economia psíquica de alguém, a um Deus nos acuda. Tudo, menos isso. Qualquer outra hipótese serve, pelo menos para discutir, essa, não. O que se pretende, portanto, é que um conjunto de ideias, girando em torno do núcleo traumático isole-se do contexto global da consciência e adquira consciência própria, tanto quanto memória específica e inteligência, todo o equipamento, enfim, de uma pessoa, mas que não é uma pessoa e sim fragmento de gente que virou gente, por inexplicável passe de mágica. Mais cauteloso, Freud admite a cisão da consciência,
e falha de um estado segundo ou condição segunda, não de uma personalidade. E explica, com sua reconhecida e costumeira competência com as palavras, que tal condição provém de um grupo de ideias originadas do estado hipnótico, ideias essas que são excluídas da atividade associativa com o resto, mas que são associáveis entre si, representando, assim, uma segunda consciência, condição segunda, mais ou menos organizada. O destaque é meu. A manifestação histérica seria, no entender do médico vienense, uma imposição desse estado segundo sobre a inervação corporal, usualmente controlada pela consciência normal. Nenhuma referência encontramos aí a personalidades nascidas da fragmentação da individualidade do paciente. A crise histérica é, no dizer de Freud, evidência suficiente a demonstrar o elevado grau de organização do chamado estado segundo, a ponto de, sob determinadas condições, assumir o controle de toda a existência da pessoa afetada, com o que se caracteriza a histeria aguda, ou a grande histeria do professor Charcot. Essas reflexões de Freud constam de um dos seus primeiros papéis, escritos ainda com a colaboração de Breuer, como vimos, e publicado em 1893. Observe-se, ainda a respeito disto, que Freud recorre, para essas observações teóricas, ao caso de uma jovem que, cuidando de um doente, caiu em estado onírico transe, seria a palavra, e experimentou terríveis alucinações. O fenômeno voltaria a ocorrer de outras vezes, no futuro. Os médicos identificavam nela, Freud inclusive, grave e complexa histeria, mas as informações, mesmo precárias de que dispomos nos relatos técnicos dessa natureza, pintam um quadro de mediunidade, com clara interferência de inteligências estranhas à da paciente, de modo especial nas crises, durante as quais ele nada sabia de sua língua materna, o alemão, e só falava inglês. As pessoas familiarizadas com as manifestações mediúnicas, reconhecem no caso apresentado por Freud o fenômeno de xenoglossia, estudado, entre outros, pelo pesquisador italiano Ernesto Bosano. Que um fragmento da personalidade constituído por um núcleo traumático destacado, não se sabe como, da individualidade, possa falar língua que essa pessoa desconhece, constitui exigências excessivamente severas sobre a capacidade de aceitação de qualquer pessoa razoavelmente esclarecida e racional. No entanto, aceita-se mais facilmente uma teoria dessas do que a hipótese da presença espiritual interferindo com os instrumentos psíquicos do paciente. Em outras palavras, é preciso admitir-se a criação de uma personalidade consciente atuante a partir de mero fragmento de memória ou consciência, para tentar explicar fenômenos que exigem a presença de uma personalidade integral. Essa construção teórica parece ter o singular propósito de evitar, a todo custo, a admissão da interferência exógena, que oferece o grave inconveniente de pressupor a realidade espiritual, ou seja, a existência de espíritos que podem interferir, e o fazem, com as pessoas. Reiteramos que o texto de Freud, no entanto, não autoriza a ideia de uma personalidade, como vimos, mas de um grupo de ideias, isoladas do contexto global da consciência e que assume o controle do sistema e manipula a pessoa. A participação e o envolvimento da memória nessas manifestações serão cuidados mais adiante, neste livro. Basta dizer, por enquanto, que a memória dos eventos ocorridos durante a possessão ou invasão, pertence à personalidade invasora e com ela se vai, quando a conexão se desfaz para que a personalidade primitiva ou residente reassuma os controles do instrumento de manifestação que é o corpo físico. Alguma coisa, no entanto, pode permanecer nos registros mnemônicos da pessoa invadida, tanto que pode, sob condições especiais, ser resgatada pela hipnose. Também isso teremos oportunidade de observar mais adiante. Anteciparemos apenas um deles, o de Henry Oxford, que, após 40 anos com a personalidade submersa,
incapaz de manifestar-se, não ressurge alienado de todo da realidade que o cercava. Embora tenha, praticamente, que reaprender a vida, sua memória não está de todo alheia ao que ocorreu com seu corpo físico nesse longo inteirinho. Ele conseguiu, aliás, expressar bem esse aspecto no livro em que escreveu a respeito, ao dizer: